Igreja, salve a igreja capaz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos aprender hoje com a palavra de Deus sobre um coração generoso, um ser humano generoso, uma mulher, um homem, um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, filho, um cristão generoso, porque hoje está difícil até encontrar generosidade no meio do cristianismo, mas não porque não existe, existe, é porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriou. O povo está buscando mais o seu próprio interesse, não se preocupa com os anciões, não se preocupa com os órfãos, não se preocupa com as viúvas, não se preocupa com a igreja de Cristo. Jesus falou que se eu verdadeiramente me preocupasse com a obra dele, com a palavra dele, com o reino dele, a igreja dele aqui na terra, ele iria acrescentar tudo que me falta. Ele falou, iria acrescentar tudo. Uma pessoa que é preocupado com a obra, preocupado com o ser humano, com o próximo, o coração dele é generoso. Dentro do teu coração aí, cabe alguém que não gosta de você, mas cabe morar aí ou não? Pois é, um coração generoso, cabe qualquer pessoa morar. Olha, hoje eu recebi um vídeo de pessoas no mundo, irmão nosso, em Cristo Jesus, que estão sofrendo perseguição e morte. Mãe morrendo com a criança no colo. E a gente está aqui no Brasil, num país laico, um país livre, um país tropical, um país abençoado, que tudo que planta dá. E cadê o nosso coração generoso? Porque quem ama o próximo, investe na obra do Senhor Jesus. Primeiro Ele, porque Ele deu primeiro para mim. Ele deu primeiro para você, então em primeiro lugar, Ele. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dada a Ele, para Ele. Porque é dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Ele é antes e depois. Olha, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, diz o que para nós? Que Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele cria, Ele projeta, Ele faz o fim antes do começo. Então, para que a gente não vamos honrar esse Deus? Honrar com nosso culto. Nosso culto. Pastor, eu venho para cá e eu cultuo, eu estou ofertando Deus com o meu culto, eu estou honrando Deus com o meu culto, eu estou dizimando a Deus com o meu culto, com esse tempo da minha vida a Deus? Sim. Amém. Só que tem outras coisas para a gente fazer como cristão, e a gente não faz. A gente espera todo mundo fazer, mas a gente não faz. Quando você chegar na sua casa, você cansado do seu trabalho, e você chega ainda com sacola de comida, de mistura, e aí você vê aqueles irmãos seus, aquelas irmãs suas, tudo na rede, e comendo o pão que você deixou de manhã. E comendo a comida que você deixou para você comer quando você voltou do trabalho. E aí você já está voltando do trabalho cansado, suado, fedida. E aí você traz comida, traz um monte de coisa. E você vê ele sossegado. Aí você vai usar o banheiro imundo, não lavaram. Você vai procurar um copo para beber água, tudo sujo na pia, ninguém lavou. Você fala, poxa, só eu aqui nessa casa trabalho para pôr a casa em ordem, e vocês desfrutam e não faz nada, nem pelo menos lavar um copo. Injustiça. Que coração é esse? Coração generoso não é não. Abra sua Bíblia aí. Vamos começar aqui no Velho Testamento, se der tempo a gente termina, se não der tempo tem terça-feira que vem. Êxodo capítulo 23, abre aí, Êxodo capítulo 23 para você entender o que é honrar a Deus. Desde do Velho Testamento, a Antiga Aliança, até o Novo. Vamos lá, para a gente ver o que é. Eu amo a Deus e odeio o teu irmão. Ama a Deus, Mateus 22, 36 em diante. Ama a Deus e odeia o teu próximo, o teu semelhante. O amor é falso. O amor de Deus, deixa eu falar uma coisa para você. Deus acrescentou virtude do Espírito Santo dele em nossos corações. E ele acrescentou como, pastor? Por amor.
Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu único Filho, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. Deus, Ele fez tudo por amor, e nós, por amor, estamos aqui cultuando. Por amor, mantemos essa igreja. Por amor, amamos o nosso semelhante. Por amor, suportamos. É ruim, é duro de se converter, mas a gente se suporta como o Senhor Jesus suportou Judas Iscariotes, como Paulo suportou a igreja de Corinto e outras mais. Suportou até o obreiro do lado dele que estava ali dando trabalho, ele suportou. Ele suportou tanto que ele tirou aquele monte de coisa que o povo era obrigado a fazer, porque Jesus tirou. Era tanto mandamento para cumprir, Jesus veio e falou assim, só basta 2. Quem cumprir esses 2, cumpre a lei e os profetas. Não está na Bíblia? Quais são os 2 mesmo? Amar a Deus, primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas. Por quê? Porque Ele veio primeiro do que tudo de todos. Está lá no Salmo 90, versículo 2. Ele veio antes de tudo. Antes da terra existir, do mundo existir, as coisas, as plantações, os animais, tudo existia. Deus já era Deus. É por isso que Deus não se prostra a outros deuses, porque Ele é antes de tudo. Ele é antes, Ele é o fim, Ele é o começo, Ele é o fim. Então não tem outro acima de Deus, por isso que Deus não se prostra. Ele é Deus, Ele é soberano, e nós devemos diminuir. É um orgulho besta que a gente tem. Se a gente tem um carro melhor, é um orgulho besta. Se tem uma casa melhor, mora no bairro melhor, é um orgulho besta. Se tem condições de se vestir melhor, é um orgulho bobo. Se a gente trabalha, ou tem uma empresa, ou tem uma profissão melhor, a gente é uma soberba besta. Aí quando a gente vai na UTI, aí a gente vê lá 100, cada um numa maca, e você fala assim, aqui acabou a soberba. Aqui tudo é igual. Tudo igual. E o médico trata todo mundo igual. O que o senhor é dele? Eu digo, eu sou o pastor. Olhei para ele assim, ele tinha uma cruz bem aqui. Falei, tem fé em Deus. Fez uma cruz, mas não vai fazer não. Se tu fizer hoje, conhecendo Jesus, tu peca. Antes de Jesus, tem um monte que te fizeram aí. Está perdoado. Na ignorância, Jesus perdoa, mas depois que você conhecer o pleno conhecimento da verdade, você ficar destruindo o templo do Espírito Santo de Deus com qualquer marca, cuidado, tu pode caminhar para a perdição e perder a salvação eterna. Ai pastor, eu queria desenhar o nome do pastor. Vai se converter só para me concordar com o pecado. Eu ia pôr o nome do senhor bem bonitinho. Põe não põe nem de Jesus, nem de Deus, nem do Espírito Santo, não põe nada. No passado, muitos fizeram, gente, porque não sabia, mas agora você já tem o perdão, não faz mais, você é templo do Espírito Santo do Senhor. Não devemos destruir, marcar o templo com nada, ao contrário, conservar corpo, alma e espírito irrepreensível até a vinda do Senhor. Olha isso aqui, ó. Mas tem o perdão, tem ou não tem? Quem já fez e chegou para Jesus agora, tem o perdão ou não tem? Tem o perdão. Jesus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas anuncia, não faça mais, amém? Vá e não faça mais. Olha, presta atenção aqui, Gênesis, Êxodo 23, não foi isso? 23, cadê? Êxodo 23, achei, 21, 23. Vou avançar por causa do horário aqui. Vamos para o versículo 19, só para você entender o que é dar honra a Deus. O que é um coração generoso. Vamos lá. As primícias dos primeiros frutos trarás à casa do teu Deus. Não cozirás o cabrito no leite de sua... Está na Bíblia que não é para cozer. Sabe o que o povo fazia antigamente? Em vez de usar água para cozinhar o cabrito, usava o próprio leite do animal.
E Deus falou para não usar. Se Deus falou para não usar, não usa. E o que esse povo fazia? Quem era esse povo? Os idólatras. Todos os idólatras, eles faziam o contrário da vontade de Deus. Aí Deus, para fazer diferente, Deus falou para o povo: olha, vocês vão trazer as primícias dos frutos da terra para minha casa, para mim, o seu Deus. Mas olha, tudo isso aí dos animais, vocês não vão cozinhar com o leite da mãe do animal. Deus falou para não fazer. Amém? O que é as primícias? Se você vê o capítulo todinho de 23, vocês vão ver que Deus pedia um culto para o povo de Israel. Ele pedia e ele exigia muita coisa nesse culto. Hoje, Deus exige alguma coisa da gente? Ele só exige da gente que a gente não faça sacrifício de tolo. E que ame a Deus de todo o coração, alma e espírito e ao próximo. E que o nosso desejo seja salvar. Eu não sei você, quando você vê alguém cristão caminhando para a morte, não dá uma vontade de pegar assim e dizer: acorda? Não dá? Mas como a gente não consegue fazer isso, e se a gente fizer, a gente leva um soco, é orar, jejuar. Senhor, desperta ele, desperta ela, está caminhando para a morte. Então, assim como o Senhor me fez enxergar, faz ele, faz ela. Isso agrada a Deus. Olha, gente, Davi, ele tinha de Deus, o rei Davi, ele tinha de Deus e dos mandamentos de Deus a autoridade para matar. Tinha ou não tinha? Mas ele preferiu perdoar. Por que a gente não é assim na graça? A gente guarda mágoa, a gente não suporta. Olha, se você tiver um plano para fazer e você trouxer para mim, apresentar para o pastor, e o pastor falar: dá um tempo com esse plano, não é o momento certo, a cara muda na hora, eu percebo. Eu estou conversando, eu percebo na hora. Eu olho no olho, desmancha, o rosto faz assim. Eu falo: não gostou, ó. Né? Porque quando a gente recebe, a gente fala: ô glória, amém, fala papai, que teu servo, tua serva ouve. Se não é o momento, é porque o Senhor tem o melhor. Eu espero no Senhor. Obrigado, meu pastor. É assim, mas não. Vai. Falo: meu Deus, não aceitou. Não recebeu. Por quê? Porque a gente não quer que ninguém estrague os nossos planos, nossos projetos. Eu projetei isso, eu sonho com isso, eu quero realizar isso. E aí vem o pastor com essa ideia. Não é o pastor não, é Deus. Porque quando o pastor fala, ele tem que falar segundo as palavras de Deus. Então, olha, presta atenção aqui. Deus, ele é primeiro em tudo, concorda? Porque antes de existir tudo, ele é Deus. Quem é primeiro lá na tua casa, do teu pai e da tua mãe? Teu pai, sim, mas vamos lá. Teu pai e tua mãe, porque se Deus não unisse o teu pai e tua mãe, tu não existiria. E não adianta ficar querendo ensinar a Deus. Não, Deus ia unir minha mãe com outro e eu ia existir. Não ia não, filho. Você existe por causa do teu pai que Deus te deu e por causa da tua mãe que Deus te deu. Porque se não fosse essa união, tu não ia nascer não. Mas eu ia nascer sim, eu ia nascer lá em Alphaville 4, numa mansão, e meu pai ia ser um empresário multinacional. Deixa de besteira. Não tem isso na Bíblia, não. Onde tu arrumou isso? Hein? Na Bíblia tem que o pai que Deus te deu e a mãe que Deus te deu foi para você existir. E acabou. Mas nesse casebre, dê graças a Deus, porque ontem eu estava vindo do hospital e tinha casinha de papelão pior, lá no meio debaixo das árvores. Viu? Eu até falei para a irmã, irmã, olha para isso. Tem pessoas que estão nessa situação porque plantou para estar ali. Mas tem pessoas que é porque não tem condições mesmo, não teve oportunidade. Mas São Paulo é grande. Aqui só morre de fome quem é preguiçoso. Porque tem tanta forma de ganhar dinheiro justamente aqui em São Paulo. Se você soubesse de onde eu vim, uma cidade pequenininha do tamanho de uma bolinha de gude, e eu tive a oportunidade,
E aqui tão grande, você não tem oportunidade, é porque é preguiçoso, preguiçosa, e não fique triste com Jesus não. Amém? Olha isso aqui, ó. Coração generoso. Ele procura ter para poder ajudar os outros. Ele batalha, ele procura, ele economiza, ela batalha, ela procura economizar para poder, quando alguém precisar, ela poder ser um instrumento de Deus com esse coração grandão, generoso, que cabe todo mundo dentro. Não tem aquela frase que diz assim: na casa de mãe sempre cabe mais, o coração de Deus sempre cabe mais uma alma arrependida, querendo ser generoso e generosa. Deus foi generoso? Foi. E enviou seu único filho, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham o quê? A vida eterna. Foi generoso ou não foi? E a gente nem merecia. E é. Igreja, olha isso aqui. Primeiro para Deus. Deus chegou e falou para o povo: ó, de tudo que a terra produz. Quem foi que criou a terra? Deus. Quem manda a chuva? Deus. Quem criou as sementes? Deus. As árvores? Deus. A galinha? Deus. O ovo? Quem criou os mamíferos? Criou o boi, a vaca, a baleia, que engoliu Jonas, o covarde. Eu vou falar de dois homens aqui que eram discípulos do Senhor Jesus e que ele servia ao Senhor de longe, igual muitos aqui, viu? Na época do Senhor eram dois. Aqui tem muitos que servem ao Senhor de longe. Não participa de nada, não se envolve com nada, não ajuda em nada, não contribui com nada. É só: venha a nós, venha a nós, venha a nós, e vosso reino, nada. Acorda, viu? Acorda, porque senão essa corda vai quebrar e vai te enforcar. Então acorda antes que essa corda te enforque. E essa corda não é Deus que colocou, é você mesmo que está deixando o inimigo colocar no teu pescoço. E ele está puxando, está puxando, está puxando. Uma hora vai te matar. Então para de ficar brincando com as coisas de Deus. Irmão, você chega cansado do trabalho e você é o único que trabalha e leva renda para aquela casa, e teus irmãos usufruindo, tuas irmãs usufruindo. Pelo amor de Deus. E não faz nada, nem um copo lava para você beber água cansado quando chega em casa. É o que está acontecendo aqui. Cadê o coração generoso? Primeiro Deus. Recebi essa bolada aqui. Primeiro a parte de Deus. Porque a obra de Deus em primeiro lugar. Se hoje eu trabalho, porque Deus abriu essa porta. Se hoje eu tenho saúde para trabalhar, é Deus que me dá saúde. Se meus filhos, minhas filhas vão para a escola e Satanás não mata no meio do caminho, ninguém estrupa, ninguém sequestra, é porque Deus está guardando, protegendo. O meu Deus merece, em primeiro lugar, tudo de bom e do melhor. Deus ordenou lá no Velho Testamento isso aqui. De novo ele fala, ó, de novo ele fala, Êxodo 34, 26, ó, de novo ele fala, ó, abra sua Bíblia aí, meu Deus, não dá tempo não. De novo ele fala, Êxodo 34, 26, ele fala assim: as primícias dos frutos, dos primeiros frutos. O jovem, pastor, ora, uma porta de emprego, se possível um estágio, é a minha primeira oportunidade. Ora, aí a gente ora, aí Deus dá uma primeira oportunidade. Não era mais justo? Primeiro salário, separar o que é do Senhor. Está aqui, Senhor, obrigado pela porta de emprego e pela a saúde que o Senhor me dá para trabalhar. Obrigado, Senhor. O Senhor merece muito mais. Se o Senhor me der muito mais a tua obra vai ter. É assim, mas não, trabalha 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano e não ajuda a obra de Deus. E se ajudar é se você dá uma chocalhão ainda. Pregar, mas pregar mesmo para Jeová, sacudir a cadeira assim, a pessoa, eita meu Deus, vou cair dessa cadeira, para Jeová de sacudir aqui. Eu já entendi, é comigo mesmo que o Senhor está falando. Meu Deus do céu. Serve inútil, só faz o que manda. Agora serve o útil,
ele faz antes de Deus pedir. Lembra de Cornélio? Antes de Deus pedir, ensinar na Bíblia, ele já fazia. Orar por você é fácil. Agora, você orar pelos outros que é outra coisa. Chegar num lugar assim, ficar orando para aquele povo ali que você nem conhece, Deus Senhor. Quantas pessoas aqui não te conhecem? Se o Senhor voltasse agora, será que esse povo tudo se salva aqui? Meu irmão, olha. Deus, ele pede, em primeiro lugar, o fruto da terra para ele. A terra é de Deus. E ele pede primeiro o fruto da terra, porque o povo, a maioria, era agricultor naquela época. Hoje, mas era o melhor da terra. Lembra de Abel? Lembra de Caim? Tu lembra de Esaú? Tu lembra de Jacó? Quem foi desses 4 que foi citado aqui que agradou a Deus? Deus se agradou da oferta. Viu, igreja? Abel, viu, igreja? Mas por quê? Porque eles em primeiro lugar, eles não davam por obrigação. Eles tinham prazer, eles tinham amor de dar em primeiro lugar o melhor para Deus. Mas por que esses homens davam o melhor para Deus? Vocês lembram da viúva pobre de Lucas 22? Ela dava tudo o que ela tinha de melhor para Deus. E os outros davam do que sobrava. O que sobrava, se você tirar uma oferta que sobra, só passando dinheiro grande, só passando cédula grande, aí abre o zipzinho aqui, R$1 é muito, 5 centavos. Tu está dando do que sobra. Jesus não gosta. Ele não recebe. E tu está dando mal, está ofertando mal, dizimando mal, está fazendo tudo errado, é mal. Ele não gosta, ele desagrada. Agora, você é simples, humilde, tem pouco, mas é justo para com Deus. Aí ele recebe e te abençoa. Vamos aqui para Romanos, para a gente encerrar, que não dá mais tempo. Abra aqui sua Bíblia aqui. Só para a gente ficar bem ciente de que Deus quer tudo do bom e do melhor, em primeiro lugar, é para Deus. O filho de Abraão, era as coisas mais preciosas que Abraão tinha. O que Deus fez? Dá para mim. Ele quer o melhor, ele não quer o pior não. Viu? Olha aqui, Salmo 90, antes da gente ir em Romanos aí. Salmo 90, para não ficar só nas minhas palavras, Salmo 90, versículo 1 e versículo 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração. E por que você só faz uma vez? Ou só faz quando Jesus aperta, espreme, aí faz. Cadê o amor? Sabe o amor que agrada a Deus? É quando você não é amado e você ama. É quando ninguém gosta de você e você gosta de todo mundo. É quando ninguém te socorre nas suas aflições, nas suas angústias e dores, e você está sempre pronto para socorrer todo mundo nas suas aflições, nas suas angústias, dores. É esse homem, é essa mulher, é essa igreja que nós temos que ser. Esse jovem, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Olha o 2. Antes que os montes, ou que Tu, o quê? E o mesmo de eternidade. Deus é quem? Deus é Senhor. Ele é rei. E como é que se trata um rei? Vai aí na Inglaterra, sei lá onde tem rei aí, vê lá como é que trata eles. Vê como é que trata esses reis. Vê como é que trata as autoridades do nosso país. Como é que trata?
E como as autoridades tratam a gente? Como as autoridades têm poder constituído por Deus aqui nessa terra, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela tem poder constituída por Deus também. Ela tem autoridade. E ela deveria ser honrada. E quando a gente honra a Deus, a gente honra o nosso próximo. Quando a gente traz o melhor para a casa de Deus, quando a gente sustenta a casa de Deus, a gente está mostrando para Deus que a gente ama a alma do próximo que está padecendo aí fora. Ama a alma dos nossos irmãos e irmãs que estão aqui dentro, passando luta em casa, passando luta no trabalho. Às vezes aqui cultuando o Senhor, mas o corpo enfermo. Mas por temor a Deus, por amor a Deus, estão aqui. Muitas pessoas precisando de consolo, conforto, uma palavra. Tu tem, mas muitas vezes tu nega Jesus. Aquele homem estava lá, careca, morenão, alto, forte, vistoso, bem vestido, bem trajado, mas vazio, sem força nenhuma. Eu magrinho, só o osso, o cambito. Mas graças a Deus, graças, meu bom Jesus Cristo. Fui ali no gigantão, pus minha mão no ombro, mesmo assim, ó. Falei de Jesus, falei que Deus é maior do que o que ele estava passando. Eu vi aquela respiração funda assim, ó. Descansou no Senhor. Ó, irmão, você tem uma arma poderosa, você tem um poder que todo mundo deseja. Tu se lembra de Simão, o feiticeiro, o mágico, que queria comprar esse poder? Esse poder não se compra, se conquista pela obediência. Então, igreja, Ele é tudo. Romano, para a gente encerrar aqui, e na terça-feira a gente continua, amém? Romano, capítulo 5, acharam? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romano, capítulo 5, para a glória de Deus. Podemos, versículo 5, acharam? E a esperança não traz o que, igreja? Viu alguém confuso? Está sem esperança. Porquanto o que? O amor está derramado em nossos pelo Espírito que nos foi. Está na tua Bíblia? O que está derramado no teu coração? O amor de quem? E por que não pratica o amor de Deus? Se já foi derramado no coração. Por que não pratica o amor de Deus? Olha o que Jesus fazia. Judas, traidor, veio diante dele para entregar ele. E ele, amigo. O povo no pecado vinha diante de Paulo. E Paulo, meus irmãos, amados, a minha oração a Deus e Pai é pela vossa salvação, salvação das vossas almas. E que vós todos sejais salvos. A vontade de um homem, de uma mulher, um coração grande, que não cabe rancor, não cabe ódio, não cabe preconceito, não cabe desejo de vingança, não cabe nada ruim. Um coração generoso, cabe sempre perdão. Está perdoado, vai em paz e não peque mais. Vamos para o céu junto, me ajude a ir para o céu. Eu te ajudo, você me ajuda. Essa obra está precisando de quê, pastor? Conte comigo. Mas não é só de boca, não. É de fato e de verdade. Quando você vai ofertar, dizimar, dói no teu coração, pesa. Tirar esse valor para Deus. Porque você não está dando para mim, você está dando para Deus. Eu sempre ensinei isso aqui. Você quer ver? Olha isso aqui, ó. Deus vai dar tempo aqui. Presta atenção aqui, ó. Aqui, ó. Romano mesmo. Vou avançar um pouquinho aqui. Romano, capítulo 16. Acharam? Não, vamos aqui no 8. Romanos 8. Vamos aqui no 8. 23. Acharam, igreja? Romanos 8, 23. E não só ela. Aqui está falando dos filhos e filhas de Deus. Ó, não só ela, que não dá tempo para pegar do início para vocês entenderem, mas leia em casa. Lição de casa, quem está meditando? Qual foi mesmo o capítulo? Quem está meditando? Eu meditei hoje. Ó,
Eu vou lá, hein? Não vai dar o tempo hoje. Tá tendo mais uma chance, hein? Hoje ia sair a prova, tu se escapou, hein? Escapou. O próximo culto, quem sabe? Olha isso aqui, Romanos 8, 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos o quê? Temos o quê? As primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Agora presta atenção, nós temos a primícia. Lá no Velho Testamento, as primícias para Deus eram o quê? Coisas materiais. Hoje são espirituais, mas a obra dele precisa do material. Eu preciso do material, você precisa do material, porque senão a gente ia cultuar todo mundo pelado aqui, igual o Isaías, que Deus deu uma ordem para ficar pelado. Mas não vai fazer isso. Tem um monte de pregador falso aí, tirando a roupa dentro das igrejas, com base em Isaías, que Isaías ficou pelado porque Deus mandou. Deus mandou com um propósito, para mostrar para aquele povo, que aquele povo estava nu diante de Deus, por causa do pecado que o povo cometia. Ó, tá vendo essa nudez aqui? São vocês que estão nus diante de Deus. É isso que Deus pediu para fazer, tinha um propósito. Hoje não, Deus não pede para ficar pelado não, ao contrário, Ele fala para cobrir o templo, o corpo. É casa de Deus, esse corpo tem que estar adornado. E bem adornado. Então, igreja, presta atenção aqui. Hoje nós temos as primícias do Espírito. Quem tem o Espírito Santo de Deus é infiel, é mentiroso, é idólatra, é avarento, enrolador, fornicador, perjuro, adúltero, matador, derramamento de sangue inocente, patricida, matricida, homicídio, suicídio. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, uma mulher, um jovem, não é nada disso que eu citei aqui. É amor, é justiça, é santidade, é um coração generoso. Nós vamos para o segundo episódio, capítulo. Nós vamos para o segundo. Aí vocês ficam assistindo aí, minissérie. Como é que é o nome do negócio? Como é o nome que vocês assistem aí? É série, né? Eu falei minissérie, né? Vocês ficam assistindo série aí, de um monte de coisa. Até seriado de novela assiste. Novela ensinando a mentir, matar, roubar, trair. Os atores dançando forró, funk, lambada, e tu lá, uia. É por isso que a fé está morta. A nossa fé tem que estar viva, aí o coração é generoso. Um homem, uma mulher, um jovem com a fé viva, o coração é generoso, está sempre pronto para servir, sempre disposto a servir. Você pode servir com perdão, você pode servir com um abraço no final do culto, que muitos saem correndo. Eu estou falando o nome de alguém aqui? Para que essa pressa? Sabe nem se chega na estação. Calma, dá um abraço no teu irmão, dá um abraço na tua irmã. Se alegra, o irmão me abraça e fala assim: pastor, receba meu abraço. Aí ele demora, me aperta mesmo. Eu falo: aperta mesmo, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã tu pode me ver num caixão e dizer: meu Deus, eu nem me despedi do pastor no final do culto, e ele está mortinho da Silva aqui. Aí fica mexendo na minha mão. Deixa eu ver se está morto mesmo. Está gelado. Oh meu Deus. Oh, e agora? E agora é tarde demais. Amém? Está encerrado. E as palmas adoram a Deus. Vamos ficar.